Você já conheceu alguém que só te procurou nos momentos difíceis? Essa pessoa tenta receber tudo de melhor que você tem a oferecer, e quando não há mais nada que a interesse, ela simplesmente vai embora. E se eu te contar que o HIV age da mesma forma? Ficou curioso? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Oi, eu sou Leonardo e sejam bem-vindos ao Difusão Simples. O vírus da imunodeficiência humana, ou HIV, é um vírus que ataca as células de defesa do nosso corpo, denominado sistema imunológico, que reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus e outros micróbios. Quando há uma falha, que é chamada de imunodeficiência, o risco de infecção por agentes externos aumenta e a pessoa começa a adoecer facilmente. E então se diz que tem AIDS. As células-alvo do HIV são aquelas que possuem o componente CD4 em suas membranas, como as células dendríticas, macrófagos e linfócitos auxiliares, que são os principais alvos. O receptor CD4 ajuda na comunicação entre células do sistema imune, o que é importante para que haja uma resposta adequada contra os agentes patogênicos. Mas ele é identificado como essencial para a entrada do HIV nas células. Porém, é necessário que haja também interação com o correceptor, e os mais comuns são o CCR5 e o CXCR4. Essa primeira etapa, de ligação e entrada do HIV na célula CD4, inicia pela ligação da proteína GP120, presente na superfície do vírus, com o receptor CD4. Essa interação causa uma mudança na GP120 e faz com que ela ligue-se ao correceptor CCR5 ou CXCR4. Uma vez que ocorrem essas interações, as membranas viral e celular se fundem e o vírus libera no citoplasma da célula o RNA e as enzimas transcriptase reversa, integrase e protease. Na segunda etapa, acontece a transcrição reversa do RNA viral em DNA. O RNA possui filamento simples, então necessita de uma enzima chamada transcriptase reversa para transcrever em uma fita dupla de DNA proviral. Na terceira etapa, o DNA proviral entra no núcleo e, com a ajuda da enzima integrase, é inserida no DNA da célula. Isso te lembra alguém? Se não conseguir, aqui está a parte que pode te fazer lembrar. Na quarta etapa, o DNA da célula infectada agora produz RNA viral, assim como proteínas que são necessárias para formar um novo HIV. Na quinta e sexta etapa, o novo vírus é formado com a ajuda da enzima protease e rompe a membrana da célula. Quando atinge a maturidade, está pronto para infectar novas células. Se isso te faz lembrar alguém, já deixa aqui nos comentários. Durante todo esse processo, é muito comum haver mutações com o HIV, porque a transcriptase reversa tende a cometer erros durante a conversão do RNA em DNA, e isso origina vírus com pequenas variações. Embora todos sejam considerados HIV, eles se comportam de diferentes maneiras e têm preferência por uma célula específica. Essa preferência é chamada de tropismo viral. Então vamos começar com o HIV entrando no corpo através de relações sexuais, que é como normalmente se transmite. Nesse estágio inicial da infecção, a cepa HIVR5 tem tropismo pelo correceptor CCR5, presente nos linfócitos auxiliares, macrófagos e células dendríticas. Normalmente, as células dendríticas que estão presentes na mucosa onde o HIV entrou no corpo captura o vírus, migra para os linfonodos, onde se encontram muitas células imunes e passa a infectar todas que possuem o CCR5, levando a um grande pico de replicação do HIV. Durante essa fase de infecção aguda, que leva entre 2 a 4 semanas, a pessoa vivendo com HIV passa a apresentar sintomas similares ao da gripe. No entanto, existem casos assintomáticos. A capacidade de transmissão do HIV é maior durante esse processo devido à alta quantidade de vírus no organismo. Eventualmente,
A resposta imune estabiliza o nível de HIV no corpo e a quantidade de células CD4 começam a aumentar, mas não atinge os níveis normais. Na fase de latência clínica, o HIV está vivo, mas se reproduz lentamente e pode não haver sintomas. As pessoas que fazem o tratamento antirretroviral podem viver sob a latência por várias décadas, e para as pessoas que não fazem o tratamento, dura cerca de uma década. É importante lembrar que, mesmo com o tratamento, é possível transmitir o HIV para outras pessoas, ainda que os riscos sejam reduzidos. A última fase é a AIDS. Ela ocorre quando o sistema imunológico está muito enfraquecido e a pessoa se torna vulnerável às doenças oportunistas. Quando o número das células CD4 caem abaixo de 200 por milímetros cúbicos de sangue, é considerado que houve uma progressão do HIV para a AIDS. O normal de CD4 fica entre 500 e 1.600 células por milímetros cúbicos. As principais formas de transmissão do HIV são por contato sexual sem proteção, uso de uma mesma seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, no parto ou na amamentação. E, por fim, através de instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue ou por fluido oral. No Brasil, temos os exames laboratoriais e os testes rápidos. Os testes rápidos são realizados de forma gratuita pelo SUS a partir da coleta de uma gota de sangue ou de fluido oral, e o resultado sai em aproximadamente 30 minutos. Ele determina a presença de anticorpos anti-HIV e fornece um resultado positivo ou negativo. No que diz respeito aos exames laboratoriais, o principal é denominado ELISA, e ele permite detectar anticorpos específicos no sangue. Não se pesquisa diretamente a presença do vírus. Mas atenção, existe um período chamado janela imunológica, que é o intervalo de tempo decorrido entre a infecção pelo HIV até a primeira detecção de anticorpos anti-HIV, produzidos pelo sistema de defesa do organismo. Na maioria dos casos, a duração da janela imunológica é de 30 dias. Então, se um teste para a detecção de anticorpos anti-HIV é realizado durante o período, há a possibilidade de gerar um resultado não reagente, mesmo que a pessoa esteja infectada. O HIV não tem cura, mas se a terapia antirretroviral é iniciada cedo e tomada por toda a vida, estima-se que a expectativa de vida das pessoas vivendo com HIV seja a mesma das pessoas que vivem sem o vírus.